A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos meditar na palavra do Senhor. E eu acredito que Ele tem uma palavra para o teu coração no dia de hoje. Vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Declarou Deus: haja iluminares no firmamento dos céus, a fim de separar o dia da noite, e que sirvam eles de sinais para definir as estações e os anos. Nós estamos meditando na palavra do Senhor e nós cremos que a Bíblia é a nossa orientação de fé para uma vida feliz e abençoada diante de sua presença. Então, olhando no texto, como eu já disse, Gênesis, Bereshit, no hebraico, começo, vai falar sobre e vai narrar sobre a criação, vai falar sobre o material e vai falar sobre o espiritual. Lembrando a todos os senhores que me ouvem, me assistem, que quando iremos contar um relato a alguém, eu já falei em outros vídeos, a gente fala o conteúdo geral da situação. Houve um acidente, só que a gente não traz uma detalhação, um detalhamento sobre a situação que ocorreu, se era um homem, se era uma mulher, se era uma criança, se era um carro, se era uma bicicleta. A gente não traz nenhuma detalhação. Então Moisés aqui começa a narrar que tem terra, céu, tem Deus, tem o material e tem o espiritual, e tudo entra em harmonia, em conjuntos. Então aqui, princípio, começa com o espiritual e unidos ao material. No versículo que estamos estudando, tudo aqui é espiritual. Não tem como nós materializarmos, porque só há uma matéria quando vem a essência do homem na terra, para que haja um domínio no terreno, na terra, na plantação, na vegetação. E aqui nós entramos já em uma parte onde fala sobre a iluminação. Essa iluminação aqui não é a mesma iluminação que nós encontramos no versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz. Quando Deus fala e disse Deus, haja luz, ele não está falando da lua, ele não está falando do sol, ele não está falando das estrelas, ele está falando da sua própria essência. Você vai ver que ele pairava sobre as águas, pairava sobre o abismo, então começou a criar e a gerar luz. E nós vamos ver em diversas passagens Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus dizendo que agora é a luz que estava tirando as trevas. Então, isso nada mais é do que a presença de Deus. E nesse versículo que nós estamos lendo, já está determinando, já está sendo criado a estrela, sendo criado a lua, sendo criado o sol, para haver um equilíbrio na atmosfera, um equilíbrio no sistema, no ecossistema, porque nós precisamos tanto da luz para nós termos uma saúde, termos vida, como nós precisamos da noite, da parte escura, para o descanso, para até a vegetação. A planta precisa de sol e precisa do escuro. Nós vamos ver também que depende da fermentação de outras plantas, como a uva e outras, que precisam de um pouco de escuridão para que possa soltar o seu aroma, o seu sabor. Então, Deus faz tudo perfeito. Vamos analisar o texto um pouquinho, para não deixarmos extenso. Aqui diz, e declarou Deus, foi uma declaração. Ele declarou a iluminação no firmamento. O que é firmamento? O céu.
no céu, no Shamai, em cima, no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite. Então, quer dizer, cada um tem o seu objetivo, o seu papel. A lua tem o seu papel, o sol tem o seu papel, as estrelas têm o seu papel, e aqui que sirvam eles de sinais para definir as estações e os tempos. Então você vai ver que os mais antigos, eles conseguem determinar uma plantação, uma colheita, através da estação do tempo, através da estação da lua. Então você vai ver em algumas passagens do Novo Testamento que Jesus dá esse exemplo. Como que vocês sabem definir quando vai chover, quando vai fazer sol, quando é época de colher, quando é época de fazer as coisas, se vocês não conseguem definir a volta do Filho de Deus? Então Jesus dá um exemplo sobre toda a sua criação, e aqui não está simplesmente falando. Lá, versículos mais adiante, você vai encontrar detalhadamente todos os assuntos que você precisa saber, tudo que você precisa, por que foi feito, para que foi feito, qual é o objetivo que foi feito. E o que eu posso trazer aqui para você, não importa qual situação você se encontra hoje, não importa qual situação que você se passa hoje, o que importa é que você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e o milagre vai acontecer. Já pensou? Vamos aqui fazer uma analogia. Já pensou se a lua falasse: eu não quero mais ser lua e vou ser o sol, e o sol dissesse: eu não quero mais ser o sol, vou ser a lua? Então, uma inversão de valores. Não, você está onde Deus te chamou, aonde Deus determinou, e Deus está firmando os teus passos, e a vitória será maior. Confirma esse propósito, confirma esse objetivo, porque é isso que Deus determinou para você. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, não importa o que vão querer fazer para você desistir do teu propósito, do teu objetivo, mas você é mais do que vencedor, porque a palavra determina que a luz já brilha em você. Se você está aqui nessa terra, é porque a luz brilha em você. A própria Bíblia diz que nós somos luz do mundo, e essa luz é para quê? É para iluminar aquele que está em treva, é para mostrar o caminho para aquele que está desamparado. Hoje, Deus tem uma palavra para você. A palavra para você é: fique na posição onde você almeja, onde você deseja. Você se encontra hoje aprisionado nas drogas, se encontra aprisionado nos vícios, se encontra aprisionado em coisas erradas. Clame ao Senhor que Ele vai abrir uma porta para você, e você vai voltar a cantar, voltar a pregar e voltar a ser uma bênção na presença de Deus. Então essa palavra é para você. Não desista, não desanime. Você é mais do que vencedor, porque Cristo venceu na cruz do Calvário. Você também vai vencer, mas só com a ajuda e o poder de Cristo. Deus abençoe, e até o próximo versículo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.